Olá pessoal, eu sou o Pereira, apresentador do canal Ponderações Razoáveis. Sim, eu coloquei esse título no canal porque imagino eu que depois de ter colocado e retirado outros títulos, o canal Ponderações Razoáveis, eu quero passar uma ideia de que o que eu falo não seja é recebido como uma verdade minha, da minha parte, mas seja algo que dê oportunidade para aqueles que ouvirem, aqueles que acompanhar, ponderar e ver se há razão no que digo ou não. Uma delas, como eu vou seguir por um alinhamento de mentalidade bíblica, política e social, vamos dizer assim, então, cada um, naquilo que a gente falar, vocês poderem interagir, dizer que sim, dizer que não, deixar o seu like, fazer um comentário, pedir uma explicação. Todos aqueles que estiver uma boa vontade, que tiver vontade, desejo de contribuir para melhor, melhorar. Até eu mesmo preciso melhorar, porque de muitas maneiras, preciso melhorar a minha dicção, preciso melhorar como apresentar, como falar, até mesmo como colocar o assunto de forma legível, entendida, que o ouvinte pode entender de que se trata. E uma das primeiras, eu creio que tem que haver um princípio, eu vou falar sobre Bíblia. Aí alguém vai dizer assim, poxa, mas eu tenho pastor, tenho padre, tenho imensidade de mestres. Só que essa Bíblia que todos nós temos, tá? Ela é como uma semente. Ela é como uma semente que plantada, ela vai gerar folhas, muitas folhas, que não servem para nada. E tem também, mas vai gerar frutos. E é os frutos que vão se tornarem, gerar semente, para que da semente gerem outras árvores e outras árvores dê fruto. Assim, desde o dia em que foi anunciado o Evangelho, vem se multiplicando pessoas que ensinam, mas o próprio Deus, nessa mesma Bíblia, diz: O meu povo é destruído por falta de conhecimento. E ainda temos um dos precursores do Evangelho, que é o apóstolo Paulo, que todo mundo conhece a história dele, e ele escreveu que até hoje se lê Moisés nos templos e na sinagoga e o véu permanece. Mas se alguém se converte, o véu lhe é tirado. Logo, nós temos uma imensidade de mestres, mas são mestres o qual o próprio Jesus disse são cegos, e quem e o cego que guia o outro, ambos cairão na cova, na ribanceira, nas trevas. O próprio Jesus também comentando disse: se a luz que há em ti for trevas, então é muito grande a sua treva. Isso quer dizer que se o que sabemos não tiver uma grande expressão de sabedoria, então a nossa sabedoria não vale nada, é trevas. E dentro desse padrão de palavra, eu quero dizer para você que em Gênesis está escrito: Gênesis capítulo 1, versículo 25, vai estar escrito que Deus disse: produz a terra seres viventes segundo a sua espécie. E a terra produziu seres viventes segundo a sua espécie. Então olhamos para a terra e vemos a quantidade de seres viventes, desde humanos, animais e vai por aí afora, pássaros, todos seres viventes que produzido pela terra segundo a ordem dada por Deus, é como está escrito. No versículo seguinte, depois que a terra produziu, aí você vai ter no versículo 25 para dizer: e Deus fez todas estas coisas. Então, entre produzir e fazer, existe uma diferença na palavra, porque
Deus não produziu nada, quem produziu foi a terra. Mas depois da terra produzir, está escrito que Deus fez. Assim também nós vamos chegar no versículo 26, quando está escrito: E Deus disse: Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes dos mares, os pássaros e todos os animais sobre a terra. Domine o homem. E no versículo, está no versículo 26, e no 27 vai estar escrito: Assim Deus fez o homem à sua imagem, o fez. E dentro desse contexto, nós já vem dizendo que Deus fez o homem. Deus fez o homem, mas ele disse: façamos o homem. E a palavra fazer não é criar. A palavra fazer não é criar. Criar o homem é uma questão de produzir. Agora, fazer é fazer com que esse homem chegue a um nível de administração, um nível, e também seja um representante legal, que ele seja a representação do Deus, que o Deus não tem imagem, não tem semelhança. Então, o fazer o homem não é fabricar um homem, mas vamos chamar assim, fazer com que a espécie evolua ao ponto, seja o maior na evolução. Vamos dizer assim. Logo, por quê? Porque isto é provado pela ciência. O apóstolo Paulo escreveu que a natureza dá testemunho da existência de um Deus. Sim, a natureza dá testemunho. E a natureza, a ciência, ela, ela testifica disso. Por isso nós temos o início da geração Homo, que está há 4.000 anos, ou 4 milhões de anos atrás, com o primeiro Homo, acho que seria o Homo erectus, Homo erectus, vou ver aqui, nós temos aqui o primeiro lá, antes do Homo, nós temos o Ardipithecus, Australopithecus, depois nós temos o erectus. Nós temos o erectus vindo do Ardipithecus Australopithecus. Nós temos o erectus e depois o habilis. E depois do habilis nós temos o Homo sapiens, certo? Então a ciência dá prova de que nós viemos de uma evolução e da espécie nós somos o último, somos o Homo sapiens, que quer dizer homem sábio. Não é isso? Esse é o que Deus veio criando, quer dizer, ele veio aumentando a capacidade do cérebro, capacidade de engenharia, de fazer instrumentos, e assim vem, e hoje já estamos chegando na Lua. Não é isso? Porque é real, é real que o homem não é só feito um homem, mas ele é um animal evoluindo para isso que somos hoje. Se fôssemos ensinados essas coisas, teria menos pessoas ignorantes no mundo a respeito de religião e a respeito do que vem a ser Deus. Isto acontece há 4 milhões de anos, e quando nós chegamos a Abraão, quando chegamos a Abraão, que é o que nós recebemos hoje aqui da lei do cristianismo, Abraão está a 1.700 anos antes de Cristo, quando já havia uma imensidade de povos civilizados em toda a civilização suméria, a
Mesopotâmica, Egito Antigo, China Antiga, todos esses povos, que já eram povos civilizados, tinham deuses, tinham suas leis e tinham já, vamos dizer assim, já tinham um grande conhecimento científico da época deles, para a época deles, que já sabiam trabalhar o ferro, trabalhar o metal, trabalhar o barro, faziam grandes obras para aquele tempo. E também tinham seus deuses, muitos deles. Logo, quando nós chegamos no Deus que nós dizemos, nós, do modo geral, dizemos crer e ter, então eles lá, o povo de Abraão, até chegar ao Egito e até chegar a Moisés, eles conheciam milhares de deuses. Então, quando chega ao povo de Israel se tornar uma nação, era claro que deveria ter, precisava ter um escritor, do qual ia montar uma constituição para o povo de Israel. Não poderia simplesmente pegar e copiar, por exemplo, os sumérios da Mesopotâmia, os antigos. Não, tudo isso já existia. Agora está se formando uma nação e é necessário ter uma ideia de um Deus para essa nação. É necessário ter as leis, tem que ser ter lei para essa nação. Aí onde chega, nós vamos chegar a Moisés, quando o povo deixa deixa de ser o Egito, agora já é um povo forte, um povo grande. E aí, quando acontece a história de Moisés, tudo isso já se passou. Mas até Moisés não existe, porque de Abraão até Moisés não existe um nome de Deus. Existe o que Abraão chama de o Senhor. Não tem um Deus na linguagem de Abraão, mas o Senhor, o Senhor, o Senhor. E até quando chegamos a Moisés, o que temos, quando chega na época em que Moisés teve a tal visão, tal revelação, ele pergunta o nome do Deus que estava mandando, segundo ele, tirar o povo do Egito. E o que esse Deus falou para ele? Esse Deus não deu nenhum nome, ele disse: vai e diga que eu sou, te enviou. Se ele diz eu sou, te enviou, até mesmo o Deus que nós hoje dizemos crer também passou por uma evolução. E isso é uma história para um outro dia, tá bom? Obrigado e até a próxima. Não esqueça, preciso entender, compreender, aprender a falar, aprender a me colocar, mas preciso também da tua ajuda com com o seu like, ou sei lá, ou gostou, não gostou, ou uma pergunta, algo que me ajude a desenvolver. Qualquer coisa que você fizer para desenvolver, até mesmo uma crítica, dependendo de seja respeitosa, vai ser de boa aceitação, ok? Até a próxima.